Olá, hoje nós vamos trabalhar com o conceito de equipes de trabalho e verificar por que elas tendem a aumentar bastante nas organizações modernas, né? Porque que elas são mais preferíveis às formas de trabalho. Os objetivos, então, de aprendizagem são analisar a crescente popularidade das equipes nas organizações, comparar e contrastar grupos, né? A diferença entre grupos e equipes, comparar os 4 tipos de equipes, identificar as características das equipes eficazes, mostrar como as organizações podem desenvolver membros da equipe, decidir quando é preferível contar com indivíduos e quando é preferível contar com equipes, porque a equipe também não é a panaceia para a solução de todos os problemas. E mostrar como o entendimento a respeito das equipes difere entre as culturas. Então, por que as equipes se tornaram tão populares, né, nos últimos anos? Primeiro porque as organizações estão cada vez mais complexas, né? As atividades são mais complexas, a complexidade aumentou muito e necessitam de habilidades diferentes para soluções de problemas, né? Então, as equipes são mais flexíveis, você pode montar equipes para soluções de problemas, equipes multifuncionais, que nós vamos ver durante a aula. Elas são mais flexíveis, você traz pessoas de diferentes níveis hierárquicos, de diferentes departamentos para pensar sobre um problema. Reagem melhor às mudanças, dada a variedade de ideias e de contribuições. Facilita a participação dos trabalhadores nas decisões operacionais, né? É importante a participação, o engajamento, né? Dos trabalhadores e dos técnicos para a tomada de decisão. E faz com que você democratize, né, as decisões. Os funcionários participam mais, na medida em que eles participam e são empoderados, né, da capacidade de tomar decisão, de ter autonomia e ter uma voz e ser escutados, né, no processo de tomada de decisão, eles se sentem mais motivados, se sentem mais engajados e comprometidos. Bom, as diferenças entre grupos e equipes, nós temos, né? Já vimos nas aulas relacionadas a grupos, grupos são pessoas que se reúnem, né, para compartilhar informações. O objetivo não é um desempenho coletivo, como ocorre nas equipes de trabalho. Em relação à sinergia é o que diferencia as equipes de trabalho. A soma, né, dos trabalhos individuais, ela é muito maior, a soma dos trabalhos do trabalho que é desenvolvido em equipe é muito maior, né, muito mais sinérgica do que aquela comparada aos resultados individuais daquelas pessoas que compõem aquela equipe. A sinergia já nos grupos de trabalho é neutra, eu não tenho que ter interação, né, ou interdependência em relação às outras pessoas. Então é neutra ou às vezes é negativo. O nível de responsabilidade nas equipes de trabalho, ela é individual, mas ela é compartilhada, ela é mútua dentro das equipes. E no grupo de trabalho ela é individual, uma responsabilidade individual. Em termos de habilidades, as habilidades são complementares, né, nas equipes de trabalho e são aleatórias e variadas nos grupos. Aqui nós temos diferentes tipos de equipes que nós encontramos dentro das organizações. Nós encontramos, então, resolução de problema, autogerenciada, multifuncional e virtual. A equipe de resolução de problemas são equipes, né, compostas por 5 a 12 funcionários do mesmo departamento que se reúne aí uma vez por semana, numa certa regularidade. Não tem uma autonomia para tomar decisão, mas elas discutem as formas para melhorar processos, melhorar a qualidade, enfim, de produtos ou serviços, ou seja, a eficiência e o clima do ambiente de trabalho. As equipes autogerenciadas são equipes onde os funcionários assumem as funções dos supervisores. Não tem supervisor. As atividades elas são absorvidas, então, né, as atividades dos supervisores, cada funcionário se sente imbuído dessas responsabilidades e não tem a figura de um líder ou de um supervisor. Tá? Nós vamos ver até o final da aula que as equipes autogerenciadas não funcionam em países ou em culturas que têm baixa tolerância à ambiguidade, que têm
que gosta dessa relação hierárquica. Para esse tipo de país, para esse tipo de cultura, as autogerenciadas não funcionam muito bem. As equipes multifuncionais, que são as mais utilizadas dentro das organizações, porque elas reúnem, né, indivíduos do mesmo nível hierárquico, mas de diferentes áreas, de marketing, de finanças, de produção, de RH, enfim, elas são multifuncionais, como o próprio nome diz, de diferentes setores que se juntam para cumprir uma tarefa, para achar a solução para um problema. Para pensar, por exemplo, na indústria automobilística é muito utilizado, né? Exatamente porque você precisa de diversas áreas pensando o desenvolvimento de um produto, né? Ou então numa empresa de serviço para pensar o tipo de serviço oferecido. E as empresas, as equipes virtuais que usam a informática, né, os computadores, enfim, a internet, para reunir os seus membros de forma que estão fisicamente dispersos, né, para que eles possam discutir, então, problemas em comum. Como é que a gente cria as equipes eficazes? Tem uma série de fatores. Aqui está um resumo dos fatores que nós vamos discutir nos slides na sequência. Então, tem a questão do contexto, que nós vamos avaliar, a questão relacionada ao processo, né, para tornar a equipe eficaz, e a composição, como deve ser a composição das equipes para que ela seja eficaz. Então, vamos começar com o contexto. Bom, o contexto se refere a que a equipe tenha recursos adequados. Não só pessoas, né, com formações diferentes, pessoas com habilidades, não só técnicas, como comportamentais e como habilidade de solução de problemas, mas também que ela tenha recurso financeiro, que ela seja apoiada pela empresa para fazer aquilo que ela está fazendo, para solucionar algum tipo de problema. Então, é importante que haja apoio, né, nesse sentido. Os recursos são não só financeiros, como pessoas e como a questão da relação do poder, ter autonomia para se estruturar em equipe. A questão da liderança e estrutura, ou seja, o papel do líder, né, para dizer exatamente os papéis e estruturar a dinâmica dos projetos ou a dinâmica, então, daquele grupo de trabalho. Um clima de confiança, né? As pessoas precisam confiar umas nas outras, dado que a gente passou aquela fase, né, de turbulência, onde as pessoas se estranham um pouco, as pessoas possam confiar na habilidade que cada uma traz, em termos de conceituais, em termos técnicos, em termos de habilidades, né, para analisar o problema. E ter sistemas de avaliação e de desempenho e recompensas dentro da empresa que favoreçam as pessoas a se engajarem nos trabalhos em equipe, tá certo? Porque se você fala, não, vamos trabalhar em equipe nessa empresa, e você não remunera e não avalia as pessoas nas contribuições delas dentro das equipes, não faz sentido algum. Tá? Em relação à composição da equipe, então, como nós falamos, a capacidade que os membros têm que ter. Eles têm que ter capacidade técnica, de análise e resolução de problemas e interpessoais. A personalidade dos membros interfere na composição? Sim. Né? Pessoas que são pouco conscienciosas, que têm pouca abertura à experiência, ela não trabalha bem em equipe. Né? Para trabalhar em equipe, você tem que pensar no outro, você tem que pensar em ajudar o outro, você tem que pensar em fazer bem o seu, ser responsável pela tua parte, saber que a tua parte bem feita melhora também a parte do colega que é interdependente da sua atividade. Tá bem? E abertura a novas experiências, capacidade de se comunicar, capacidade de se engajar, né, dentro de um projeto mais inovador, que corra risco, enfim. A alocação de papéis. Nós temos 9 papéis que nós vamos mostrar na sequência do slide, que são os 9 papéis importantes que aparecem com os membros da equipe. A diversidade dos membros, que é não só a diversidade de conhecimento, mas a diversidade demográfica também, né? Tipo, ter homens, mulheres, né? O papel da mulher é um papel mais conciliador, o homem ele sempre busca uma solução pontual ou uma solução para o problema que está sendo colocado, ele é mais direto, talvez um pouco mais rápido para a tomada da decisão. A mulher, ela demora um pouco mais ali para digerir aquelas informações e para processar, mas ao mesmo tempo é mais participativa, né? O tamanho das equipes,
Equipes muito grandes não são funcionais, equipes pequenas, né, elas funcionam de uma forma mais apropriada, desde que elas tenham um número de pessoas que congreguem as capacidades dos membros para o atingimento da meta, dos objetivos daquela equipe. E a preferência dos membros. Tem gente que não gosta de trabalhar em equipe. Fala, eu trabalho bem sozinho, eu só sei trabalhar bem sozinho. Então também você tem que saber que nem todo mundo nasceu para trabalhar em equipe. Também, e qual que vai ser a sua decisão em relação a essas pessoas. Claro que não é sair mandando todo mundo embora. É sair sabendo fazer, sabendo essas diferenças. Se determinadas pessoas trabalham bem sozinhas, vai ter atividades dentro da tua empresa que tem que ser desenvolvidas sozinhas. Então você tem que deslocar essas pessoas e adequar essas pessoas dentro desses papéis e dessas demandas dentro da organização.